salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre
agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Confiamos em Ti. Esperamos em Ti, Jesus, pois sabemos que o Senhor voltará. O Senhor voltará para nos buscar. Oh, Jesus. Tu és soberano, Jesus. Sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, Tu és dono. Dono absoluto, Jesus. Obrigado. Tu és grande, Jesus. Tudo que existe é por intermédio da Tua palavra. E nós estamos aqui para Te adorar, Jesus. Cada família aqui, Jesus, cada lar representado aqui, Jesus, nós estamos aqui juntos, unidos, unânimes em adoração, Jesus. Receba o nosso louvor, Pai. Nós queremos Te honrar, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Oh, Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. E aí, gente, seja bem-vindo ao Deeper Movement. É um prazer estar aqui com vocês mais um domingo para passar esse tempo adorando ao Senhor, ouvindo a sua mensagem, sendo impactado pelo que Ele tem a falar conosco. Deus é bom demais, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, Ele é digno do nosso tempo.
Uma coisa que eu repito muito aqui é: vale a pena investir tempo para buscar o Senhor, para adorá-lo, para conhecê-lo, para amá-lo, para se tornar mais parecido com Ele. Vale a pena. Não existe nada mais importante do que isso. E adiantando, eu já vou pedir desculpa porque eu vou precisar estar tomando água o tempo todo. Estou com a garganta meio ruim, minha voz provavelmente vai falhar no meio aqui da mensagem. Uma porque eu estou pintando a minha casa e no meio disso eu fiz a besteira de começar o processo da pintura sem cobrir o meu rosto, o que acabou me levando a ficar meio doente. Minha garganta inflamou, eu tive um pouco de febre essa semana. E o segundo é porque eu também estava adorando aqui agora, e quem me conhece sabe que quando eu tiro esse tempo de adoração eu canto até ficar rouco. Então, o que agravou mais minha garganta. E agora, vamos para a mensagem desse jeito mesmo. Então, eu quero convidar você aí para abrir sua Bíblia em 1 Samuel, lá no capítulo 13. 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Que fala o seguinte: Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Uau! Eu acabei lendo aqui o versículo 13 e 14, o momento em que Samuel está falando com Saul em relação à desobediência dele, está dizendo que Deus escolheu um outro homem, um homem que o obedecesse, um homem que o agradasse, um homem segundo o seu coração. E hoje eu inicio uma série de mensagens relacionadas exatamente a isso. Ter uma vida segundo o coração de Deus, uma vida que agrada a Deus. Pensa comigo, se Deus é real, o ser mais poderoso que existe, o mais bondoso, existe algo mais importante nesta vida do que agradar a Ele? Eu creio que não. Não existe nada mais importante do que agradar a Deus. Então, para a gente entender, eu creio que a vida não faz sentido se não for para agradar a Deus. Porque vamos ser sinceros. Todo ser humano vive para agradar alguém. É fato. Ele vive para agradar alguém. Mas vamos para as opções. Se você vive para agradar seus filhos, problema. Você está destruindo não apenas sua vida, mas também a vida dos seus filhos. Porque se o seu foco central estiver nos filhos, você vai criar filhos mimados que vão se tornar adultos problemáticos. Uma vez eu conheci uma pessoa que me disse que o propósito de vida dela era os filhos. Diz que encontrou o propósito quando teve filhos. Eu falei, não faz sentido. Então qual que vai ser o propósito dos filhos? Os filhos deles? Então fica algo vazio, algo faltando aí. Filhos são bênçãos. Nós vamos prestar contas, sim, pela forma como criamos nossos filhos, mas eles não são o foco da nossa vida. Não podem ser. Se sua vida for direcionada por isso, se você está vivendo para agradar seus filhos, você está destruindo não apenas sua vida, mas também a de seus filhos. Vamos lá, qual que é uma outra opção? Viver para agradar o cônjuge, ou seja, a esposa ou o marido. Também é algo destrutivo, onde você vai destruir não somente a sua vida, mas também do seu cônjuge e o seu casamento. Porque um relacionamento que é voltado para si mesmo, ele é autodestrutivo. Todo relacionamento ele não tem como finalidade a si mesmo. É uma união com um propósito externo e não interno. É algo que precisa acontecer dentro para atingir fora. Então, se não houver esse alvo, se não houver esse propósito, se estiver focado em si mesmo, é destruição. E destruição certa. Uma outra
possibilidade é aquela tentativa, aquela pessoa que tem como foco agradar os outros, tentar agradar outras pessoas, vive para tentar impressionar aos outros. Isso aí você não precisa nem falar, né? Você sabe o quão grande que é o erro de viver para tentar agradar os outros, porque é você se esforçar muito para agradar alguém que muitas vezes nem se importa com você. E isso é uma realidade muito grande, nos nossos dias principalmente. A pessoa que quer ter um carrão só para agradar os outros, que quer ter uma casona só para agradar os outros, quer fazer as coisas não com motivação certa, mas para agradar ou para impressionar as pessoas de fora. Então, eu conheço muita gente que, por exemplo, entrou em dívidas enormes para poder ter um carrão que não podia pagar, não estava de acordo com o que a pessoa podia bancar por aquilo ali, que ela podia custear aquilo ali, só para poder estabelecer uma aparência para impressionar alguém que nem se importa com ela. Então, viver para agradar as pessoas é outra coisa que não vale a pena, é destruição. E agora vem a última, eu acho que a última possibilidade que me vem aqui à cabeça é de viver para agradar a si mesmo. Aquele pensamento assim, o que vale é eu ser feliz, o que vale é eu estar bem, o que vale é eu me sentir bem, o que vale é outro problema. Pensar assim é ser discípulo de Lúcifer. Para quem não sabe, Lúcifer é o famoso Satanás, o famoso diabo. Então, Lúcifer foi isso, ele tirou o foco de Deus, colocou o foco em si mesmo. E esse foi o primeiro e principal erro da humanidade. Não estar focado em agradar a Deus, mas estar focado em agradar a si próprio. Então, ter a si mesmo como centro da vida é ser discípulo de Lúcifer. É viver a mesma coisa, o mesmo pecado que ele viveu. Então, a vida só faz sentido e vale a pena se o centro dela, se o propósito dela é agradar a Deus, aquele que nos criou, aquele que se importa conosco, aquele que nos criou com um propósito. Então, isso dá sentido à vida. Então, seja alguém que decide agradar a Deus. Mas talvez uma pergunta bem frequente mas o que agrada a Deus? Eu não sei o que é uma vida que agrada a Deus. Eu não sei como fazer isso. É só ir na igreja que agrada a Deus? É só seguir umas regrinhas aqui que agrada a Deus? Não, não é só isso. Mas a Bíblia, ela revela muito. A Bíblia ela traz apontamentos revelando mais sobre Deus, revelando a pessoa dele, o que ele aprova, o que ele não aprova, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então a Bíblia deixa bem clara isso. Mas para falar sobre uma vida que agrada a Deus, hoje eu vou usar exemplo de um homem como eu e você, que agradou a Deus. Como nós lemos no início aqui da mensagem, Davi, aquele que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem que agradou a Deus. Então, nós estamos na nossa leitura bíblica anual, que nós fazemos aqui como igreja, e nesse tempo nós temos lido o livro de 1 Samuel, que conta a história de Davi. E nessa semana nós nos deparamos com a história de Davi fugindo de Saul, sendo perseguido, e tem um momento em que ele vai para uma cidade, conquista aquela cidade, depois vai para uma caverna. Então é sobre esse momento que eu vou ministrar princípios, que são marcas que são encontradas na vida de Davi, que nós também precisamos ter, para que assim possamos ter uma vida que agrada a Deus, possamos ser pessoas segundo o coração de Deus. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que seja cada dia mais dependente de Deus. Seja cada dia mais dependente de Deus. Se você tem aí a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir em 1 Samuel, no capítulo 23, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15, que fala assim, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila.
Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Uau, que história! Que conquista incrível de Davi lá no povo de Keila. Uma das marcas que a gente encontra na vida de Davi é essa questão da dependência. Ele repetia algo que nós encontramos lá no Velho Testamento também, em Moisés, em Josué e até no próprio Samuel. É a busca em Deus por direcionamentos. É depender de Deus. É uma escolha de dizer assim, olha, eu não vou viver minha vida de acordo com o que eu penso ou com o que eu acho. Eu vou viver a minha vida baseado no que Deus fala, naquilo que Deus quer. Eu vou depender dele. Você sabe que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram comer do fruto, o pecado que estava acontecendo ali era uma escolha de não depender mais de Deus. Porque aquele fruto era conhecido como o fruto da sabedoria do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas antes de comer aquele fruto, o que era bom e mal para o homem? Aquilo que Deus falava. Aquilo que Deus direcionava, aquilo que Deus dissesse é bom ou mal, era aquilo. Então o homem era completamente dependente de Deus. Mas a partir do momento em que se comeu o fruto, o homem passou a tentar discernir o que era bem e mal por si só. Ele quis se tornar independente. Ele passou a buscar tomar essa decisão, esse discernimento por meio do que ele vê, pensa, sente e ouve. Então, ele abriu mão da dependência. Então, um homem segundo o coração de Deus é um homem que escolhe depender de Deus. Voltando para Davi, nós vamos encontrar isso em diversos momentos. Davi, à beira de tomar uma decisão, ele consulta Deus, ele pergunta a Deus, eu vou, eu não vou, eu ataco, eu não ataco, eu faço isso, eu não faço. Então, essa dependência tornou Davi um homem segundo o coração de Deus. E você sabe o que é interessante? Teve um momento que ficou bem claro na Bíblia que Davi não depende de Deus numa escolha. Um momento em que houve uma batalha, Davi enviou seu exército, mas ele não foi, ele ficou em seu castelo, palácio, em seu reino, e lá ele cometeu o seu pecado mais famoso. Ou seja, no momento em que um homem não é dependente de Deus, ele caminha para seus pecados. Ele vai fácil com o pecado. Então, guarda isso no seu coração. Quando você não escolhe depender de Deus, você vai correr para os pecados. Você vai correr para os pecados. Então, quantas decisões erradas você já tomou porque você não quis depender de Deus? Porque você não se interessou ou não teve paciência suficiente para querer saber o que Deus falava sobre aquilo. Talvez foi uma escolha sobre um relacionamento, ou sobre um trabalho, ou não sei, uma mudança, mas uma decisão que você tomou sem depender de Deus, e isso causou destruição e levou você a pecados. Pecados que talvez você esteja colhendo as consequências deles até hoje. Então, para ser uma pessoa que tem uma vida segundo o coração de Deus, uma vida que agrada a Deus, eu preciso tomar essa decisão de querer depender mais de Deus. Mas se você prestou atenção aqui, o princípio é que a cada dia você escolha depender mais de Deus. Porque o que é que acontece? Essa dependência precisa ser uma escolha diária e não única. Você pode ter decidido ser dependente de Deus anos atrás e no meio do processo você parou, você estagnou. Ser dependente de Deus é uma decisão não somente contínua, mas também progressiva. Ela precisa ir crescendo, eu preciso ir me tornando cada vez mais dependente de Deus e não menos dependente dele.
O que é que acontece? Quando eu paro de ser dependente de Deus, eu paro de ter testemunhos para contar. E aí, eu vou te dar uma dica aqui para descobrir se você tem sido dependente de Deus ou não. Qual foi o último testemunho que você tem para contar de algo maravilhoso e sobrenatural que Deus fez na sua vida ou através da sua vida? Quanto tempo faz isso? Não dá para viver de testemunhos lá do passado. Você precisa viver algo novo. Quem vive dependente de Deus vai sempre ter um testemunho novo para contar. Vai sempre ter algo que Deus fez agora para compartilhar com os outros. Então, olha, que essa decisão seja contínua na sua vida e não algo do seu passado. Então, a cada dia, escolha ser dependente de Deus. A cada dia, mais e mais dependente de Deus. Amém? Aqui vai o segundo princípio. Aqui vai o segundo princípio para ter uma vida que agrada a Deus, ou ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Tenha sabedoria para lidar com a rejeição. Tenha sabedoria para lidar com a rejeição. Em 1 Samuel, capítulo 23, no versículo 9 até o 12, conta essa parte da história. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu povo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme seu povo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responda-me. Agora olha a resposta de Deus. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E Deus respondeu: sim, entregarão. Uau! Que ingratidão! Olha só, Davi libertou o povo de Keila das mãos dos filisteus. Ele lutou a batalha de Keila para libertá-los. E agora, Saul, que tem perseguido Davi por conta da sua inveja e do seu medo de perder o poder, porque ele agora já foi rejeitado por Deus, Davi está perseguindo Davi para matá-lo. E quando Davi fica sabendo que Saul está vindo para o povo, lá no povo de Keila, ele faz essa pergunta para Deus e Deus diz que o povo vai entregar Davi a Saul. Meu Deus, isso aqui é muita, mas muita ingratidão. Mas se nós formos lermos a continuação dessa história, que eu não vou muito a fundo, o que você imagina que Davi fez com a ingratidão daquele povo? Nada. Davi não fez nada. Ele simplesmente foi embora. Assim como Deus direcionou. Ele simplesmente foi embora. E aí a gente pensa assim, cara, ingratidão. Ingratidão é algo tão comum, tão rotineiro, algo que acontece tão frequente no nosso meio que é um absurdo. É triste. E a gente precisa saber que não tem como agradar a Deus com um coração ingrato. Mas eu não estou falando só ingrato a Deus, não. Eu estou falando também ingratidão às pessoas. A gente não está dizendo aqui que o povo de Keila foi ingrato a Deus. O povo de Keila foi ingrato a Davi e seus soldados. Então, eu estou falando primeiramente aqui na ingratidão a pessoas. Agora, o triste é que todas as vezes que nós falamos de ingratidão às pessoas, a primeira coisa que vem à nossa mente é: as pessoas são muito ingratas. E a gente não fala de nós mesmos. Nunca sou eu o ingrato.
São sempre os outros. Eu sou grato, os outros não. Eu agradeço por tudo. Gente, nós precisamos olhar para nós. Vamos começar por essa parte. Quão ingrato muitas vezes nós temos sido. Então deixa eu te perguntar. Quantas vezes pessoas se dedicaram pela sua vida e você foi ingrato a elas? Quantos líderes já se dedicaram em orar por você, em cuidar de você, e depois você estava falando mal deles pelas costas, falando mal com outras pessoas sobre eles? Muitas vezes até dos seus próprios pais ou professores, ou seja lá quem foram pessoas. Quantas vezes você foi ingrato? Muitas, mas muitas vezes. Primeiro de tudo, arrependa-se, porque não tem como agradar a Deus com um coração ingrato. Olha, você sabe o que é triste? Que é muito fácil dizer obrigado, Deus, mas é difícil para o homem dizer obrigado para uma outra pessoa. Simplesmente porque você não vê Deus em uma pessoa, você tem que estar face a face com ela, e tem muita gente que se sente menor em agradecer a alguém por ter feito algo por ele. Seja alguém que honra de verdade, alguém que agradece, alguém grato de verdade, não só da boca para fora, mas com sua vida. Seja alguém grato. Mas o que eu quero falar agora aqui, tirando essa parte da gente avaliar nossa ingratidão, é sobre como lidar com as pessoas que são ingratas conosco. Como assim lidar com sabedoria das pessoas que são ingratas comigo? Primeiro, deixa eu te perguntar, como é que você lidar com essas pessoas? Pensa um pouquinho assim. Você fica com raiva, você para de ver e não fala mais com aquela pessoa. Como é que você reage à ingratidão das pessoas? Eu creio que Davi ele reagiu de uma forma muito sábia. Ele simplesmente não fez nada com aquele povo. Mas sabe qual que é o segredo para o que Davi fez? Não está no momento de lidar com a ingratidão, mas está no momento pelo qual ele lutou aquela batalha. Não somente no momento, mas pelo motivo que ele lutou a batalha. Por que Davi lutou aquela batalha? Por um direcionamento de Deus. Então, a motivação de Davi para fazer o que ele fez não era agradar o povo, era agradar a Deus. Se o povo responde aquilo de forma positiva ou negativa, cara, problema deles, é entre eles e Deus. Mas o que eu vou prestar conta e a minha expectativa precisa estar naquele que eu estou fazendo aquilo para, no caso, Deus. Se eu fizer algo por causa de Deus para uma pessoa e ela for ingrata, isso não vai me atingir tanto se as minhas expectativas estivessem nas pessoas. Você está vendo como a expectativa ou a pessoa, o alvo que eu estou tentando agradar, importa e afeta a minha forma de viver? Ou seja, a nossa motivação no que fazemos vai determinar como eu vou lidar com a ingratidão. Eu já vi pessoas que reclamando do fato de dizer assim, poxa, eu dei um presente para o fulano, nem agradeceu, nem me deu um obrigado, nem me mandou uma mensagem, nem me ligou. Aí eu fico me perguntando assim, mas espera aí, por que você deu? Você deu esperando algo em troca ou você deu simplesmente com uma demonstração de amor? Porque se a gente faz como deveria ser feito, eu não espero nada em troca. Nem um obrigado se vir, bom, amém, mas não é para eu estar nessa expectativa. Então, a ingratidão da pessoa me afeta se a minha expectativa está na pessoa e não em Deus. Agora, se a minha expectativa estiver em Deus, a ingratidão das pessoas não me afetará tanto. E eu poderei continuar fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, sem me desapontar ou me frustrar tanto. Então, coloca o seu coração em Deus, de querer agradar a Ele e não as pessoas. Então, aprenda a lidar com sabedoria com a ingratidão. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é para que você escolha honrar acima das circunstâncias
ou emoções? Escolha honrar acima das circunstâncias ou emoções. Olha essa outra parte dessa passagem que fica em 1 Samuel, no capítulo 24, do versículo 4 ao 7. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Primeiro, deixa eu esclarecer o contexto aqui do que está acontecendo, porque eu sei que eu pulei uma história bem grande para tornar a passagem mais curta. Davi saiu lá de Keila, porque Saul viria, e Saul realmente veio para Keila. Chegando lá, ele ficou sabendo que Saul havia ido em direção ao deserto, e ele foi atrás, mas Davi, junto com seus soldados, havia entrado em uma caverna e se escondido numa caverna. E Saul, ao passar por aquela caverna, sem saber que Davi estava lá, deixou seus soldados do lado de fora, e apenas o Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades. Ou a primeira coisa que nos vem à cabeça, ele foi fazer cocô ali. E ele entrou ali e ele chegou bem perto de onde estava o Davi. E aí os soldados do Davi já ficaram assim: olha só que incrível, Deus entregou o inimigo nas mãos de Davi, esse é o dia dele, ele vai matar o coisa. E Davi se recusa a matar Saul. E ele apenas corta um pedaço da roupa de Saul. E depois ele se apresenta e sai, aparece ali na frente, diante dos soldados, de todos, e diz assim: olha aqui Saul. E ele primeiro se ajoelha, ele reverencia, ele honra o rei Saul. E ali ele apresenta aquele pedaço da roupa de Saul e diz aqui: olha, eu tive a chance, não te matei, porque você é ungido do Senhor, e eu te respeito e eu te honro. E eu fiquei assim: uau, que coração de Davi, meu amigo. Que coração. Aí você pega e tem até uma parte que o próprio Saul reconhece isso. No momento em que Davi mostra isso, que aparece e conta, Saul diz: eu vejo que tu realmente é aquele que Deus escolheu para ser rei de Israel. E o próprio Saul, ao ver aquilo, ele fala e diz: eu vejo, eu reconheço, realmente Deus te escolheu para ser rei de Israel. É por isso. Cada aquele coração que Davi tinha, cara. Davi estava sendo perseguido. Saul já havia tentado matar Davi. Já tinha deixado muito claro. Então Davi tinha mais do que motivos e razões para ali ele matar Saul. Mas ele decidiu honrar Saul. Mas deixa eu explicar primeiramente. Você entende o que é honrar? Honrar é você tratar alguém não de acordo com como ela está vivendo, não de acordo apenas com uma posição, mas por como Deus designou aquela pessoa, por como Deus chamou aquela pessoa, pelo valor dado por Deus àquela pessoa. É por isso que eu vou honrar. É um tratamento de honra. É dar a mais, me doar por ela. Tratar com respeito. É por isso que uma das primeiras coisas que nos vem à mente quando falamos de honra é o mandamento, que diz que é o primeiro mandamento com promessa, que é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. A Bíblia não diz ali: honre seu pai e sua mãe se eles forem bons. É tipo assim, pai e mãe é uma posição que o próprio Deus colocou sobre a sua vida, e é por isso que você tem que honrar. Não é pelas circunstâncias ou pelas emoções. Você não tem direito de desonrar ninguém só porque você está com raiva. Você não tem direito de desonrar ninguém só porque você está explodindo, está tendo um dia difícil. Honra.
Escolha honrar acima do que você sente. Honre as pessoas que Deus ungiu. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida como autoridade. Dê valor a essas pessoas. Porque honrar é isso. Tem muita gente que se diz cristão, mas não vive nem um pouquinho do princípio da honra. Não honra ninguém. Ninguém. Porque é orgulhoso demais para honrar. A honra exige humildade. Então, escolha honrar porque é impossível agradar a Deus sem viver o princípio da honra. E aí a gente vê um monte de gente que ao invés de honrar, fica desonrando completamente. Quando você fala mal das pessoas, das autoridades que Deus colocou na sua vida, você está desonrando. Você acha que quando você fala mal, por exemplo, dos seus pais para uma outra pessoa, você está fazendo o quê? Desonrando. Quando você fala mal de um líder, de um pastor, de alguma coisa, você está desonrando. Desonrando pessoas que Deus ungiu. E aí você não vai prestar conta, você não vai prestar conta, não é com seu pai, com sua mãe, não é com você vai prestar conta com Deus. Cada um de nós vamos prestar contas com Deus por aqueles que nós não honramos. Então, se você quer ter um coração, se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, se você quer agradar a Deus, você vai precisar decidir quebrar esse seu ego, quebrar esse orgulho e começar a honrar mais as pessoas. Principalmente, comece com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Honre. Porque a vida flui por meio da honra. O quarto e último princípio que eu quero compartilhar com você: seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa de palavra. Em 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 20 ao 21, é o momento em que eu acabei de falar para você, em que Saul reconhece aquela grandeza de Davi. Olha a declaração de Saul. Agora tenho certeza que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Saul reconheceu e fez um pedido a Davi, e Davi fez aquele juramento. Davi deu sua palavra que não eliminaria a descendência de Saul e que não apagaria o nome dele. E você sabe o que Davi fez? Davi cumpriu com sua palavra. Ele fez além disso. É uma mensagem que eu vou ministrar em uma outra oportunidade, mas um descendente de Saul, após sua morte, Jonathan, seu filho mais velho, também morreu. Então, o descendente de Saul que foi deixado, que Davi encontrou vivo, foi Mefibosete. Mefibosete, que era um deficiente, pois quando criança, a mulher que cuidava dele o deixou cair, então ele não caminhava direito. Então, ele já era um excluído da sociedade, porque naquele tempo a pessoa que tinha limitações físicas era um esquecido, era um rejeitado. Então, Davi, ele vai atrás de Mefibosete, e ele não apenas não matou Mefibosete, mas ele traz Mefibosete para uma posição de honra. Ele chama Mefibosete para a mesa. Então, olha, Davi foi um homem de palavra. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa de palavra? Você cumpre com o que você diz? Até nas pequenas coisas. Até com as coisas simples dessa vida. Você sabe que a Bíblia deixa algo muito claro para a gente, que ela diz que o seu sim seja sim e que seu não seja não. É o famoso sim, sim, não, não. O que for fora disso vem de procedência maligna. Você sabe, quando eu era criança, eu cresci ouvindo uma frase da minha avó, que ela sempre dizia assim, não pode jurar. Porque quando você cresce, você ouve muito aquele negócio de, eu juro por não sei o quê, eu juro por Deus, eu juro pela morte da minha mãe, eu juro por não sei o quê.
E eu cresci ouvindo minha avó dizer que jurar era pecado, que jurar era errado. E só hoje que eu consigo entender isso que minha avó tanto falou. Se eu preciso jurar por alguma coisa, é porque a minha palavra não tem peso. É porque a minha palavra não tem peso. Porque se a minha palavra, se eu sou uma pessoa que cumpre com o que fala, quando eu falo, eu só preciso falar uma vez. Eu não preciso fazer juramento, não preciso fazer nada. Eu não preciso jurar no nome de uma outra pessoa. Então, eu não preciso jurar no nome de ninguém, porque a minha palavra já vale. Eu falo muito isso com a minha esposa. Se ela olha para mim, às vezes, e diz assim, tem certeza que você promete? Eu falo, pai, eu não tenho palavra não, você já me viu mentindo para você? E ela fala, é verdade. E aí a gente consegue ir, mas eu já fico meio assim, cara, se alguém não acredita na minha palavra, eu já fico me dizendo assim, cara, minha palavra não tem valor, a minha vida não está dando firmeza à minha palavra. É algo que a gente deve sim reavaliar sempre. Eu sou uma pessoa de palavra? Você promete ir nos lugares e não vai? Você promete fazer algo e não faz? Ou você promete não fazer e faz? Como que é a sua vida? Porque uma pessoa que agrada a Deus, ela precisa ser uma pessoa de palavra. Uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, com as suas responsabilidades. Então, seja um homem ou uma mulher de palavra. Seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Alguém focado em agradar a Deus. E para encerrar, eu quero, como sempre, eu não posso deixar de dar a oportunidade para que você venha escolher Jesus. Se tem uma decisão que é a mais importante que você pode tomar, é a de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É entender que você é um pecador, que você precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus e que não existe outra forma de chegar a Deus sem Jesus. Então, se nós estamos falando aqui sobre agradar a Deus, eu preciso esclarecer algo. Você não consegue agradar a Deus sem Jesus. É impossível agradar a Deus rejeitando o sacrifício de Jesus. Então, se nesta noite, você deseja tomar sua decisão de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a mandar uma mensagem aí no grupo. Aí nessa live, nós vamos ter pessoas para entrar em contato com você, para orar com você, para te ajudar nos próximos passos. A mesma coisa se você tem o desejo nessa noite de tomar sua decisão pelo batismo, que é a concretização da sua primeira decisão, que é tornar a sua decisão pública, assumindo um compromisso público com Deus. Então também envia uma mensagem aí na live, para a gente conectar com você. Então, deixa eu orar com você. Fecha aí os seus olhos na sua casa, baixa a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa mensagem, pela vida de cada pessoa, Senhor, que ouviu essa mensagem nesse momento. Que o Senhor tenha ministrado no coração de cada um e que o Teu Espírito Santo venha estar movendo em cada lar. Eu creio que hoje é dia de salvação, que muitas pessoas possam estar se entregando ao Senhor nesse momento. O Senhor conhece o coração de cada um e sabe aqueles que estão tomando essa decisão hoje. Que o Teu Espírito Santo venha habitar no coração de cada pessoa, selando que são propriedades do Senhor. Que o Senhor venha libertar todo cativo, que o Senhor venha libertar de medos, de pecados, mas principalmente aquilo que o Senhor pagou da prisão do pecado, da condenação do pecado, da separação do Senhor. Que a partir de hoje cada um possa iniciar um relacionamento verdadeiro contigo, que possam ouvir tua voz e falar contigo como Pai. Então que o Teu Espírito Santo venha direcionar cada uma dessas pessoas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Uma última coisa antes de eu encerrar aqui, eu quero te dizer que não é bom andar sozinho.
escolha andar com pessoas que te ajudem. Nós temos pequenos grupos, as famosas células. Então entra em contato conosco, procura uma célula que mais se encaixa com você. Nós temos células aqui em Oklahoma, de homens, de mulheres, em breve vamos estar iniciando uma de casal, mas nós também temos uma célula online para você que está em qualquer lugar do mundo. Então manda uma mensagem aí pra gente, seja nas redes sociais ou um e-mail, para que a gente possa te conectar a uma célula, para que você tenha pessoas que possam orar com você, que você possa desabafar, que possam te aconselhar e que você possa caminhar junto. Não ande só. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e que você tenha a melhor semana que você já viveu até agora. Um grande abraço e até a próxima. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vida, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.